minha irmã. Hoje, segunda-feira, 27 de julho, nós vamos meditar um pouquinho sobre o Evangelho de Mateus, no capítulo 13, a partir do versículo 31, diz o seguinte: o reino dos céus é como a semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que todas as plantas. Diz ainda Jesus: o reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha até que tudo fique fermentado. Palavra da salvação. Então vejam que palavras belíssimas, são 2 parábolas que Jesus conta para transmitir o seu ensinamento, e aqui o ensinamento sobre o reino de Deus, sobre a presença do reino de Deus no mundo e sobre, portanto, a presença do próprio Deus no mundo. Agora, é interessante a gente pensar, neste mundo de tanta tribulação, neste mundo de tanta injustiça, de tanta maldade, como é que nós percebemos o reino de Deus? Como é que nós podemos dizer, de fato, o reino de Deus está presente? Diante de tanto sofrimento nas famílias, a gente às vezes fica a se perguntar: onde Deus está presente na minha família? Cadê Deus que eu não o vejo? Onde está Ele? Por que Ele está ausente? Vejam bem. E aí nós começamos a pensar que o reino de Deus existe de uma forma tão frágil. E de fato, com as parábolas, nós pensamos exatamente nisso, nessa fragilidade, nessa pequenez escandalosa do reino de Deus. Sim, fragilidade e pequenez. Imagine você, uma semente de mostarda, mesmo que nós não tenhamos tanta familiaridade com as mostardas, mas imagine outra semente pequenina, você pega, planta num terreno, aí no seu quintal, na sua casa ou em outro terreno, e de repente você vê surgir uma planta. Você não percebe que ela está crescendo, mas todos os dias ela está crescendo. Se você aduba, se você coloca água, se você rega, ela está crescendo, embora você não perceba. O fermento, por exemplo, uma pessoa que trabalha com confeitaria, com pães, sabe muito bem o que Jesus está, essa imagem, essa parábola, o significado de tudo isso que Jesus está falando. Quando uma pessoa prepara um pão, por exemplo, pão com fermento, ela coloca ali um pouco de fermento na massa e aquela massa fica pequenina, uma quantidade tão minúscula. E ela deixa fermentar ali por algumas horas. De repente, quando ela vai perceber, aquela massa está bem grande, está levedada de fato. Ou seja, isso para dizer, o reino de Deus está presente. O reino de Deus está presente e Ele age mesmo quando nós não percebemos. É isso que Jesus quer dizer. Em outras palavras, é o próprio Jesus que está presente e nos faz, de repente, com paciência, se nós tivermos atenção, nos faz perceber que de fato Ele está agindo. Eu comparo a uma criança. Veja bem, a pequenez de uma criança. Quando uma criança nasce numa família, aquela criança muda o rosto da família, muda a vida da família. A família dá tudo por ela. A família se esforça, a família derrama suor, acorda cedo, vai para o trabalho e toda a vida daquela família está em função daquela criança. Aquela criança vai unir a família, aquela criança vai alegrar a casa, aquela criança vai trazer, quem sabe, até mais paz. Vejam, quando nós olhamos para Jesus, percebemos o escândalo de um Deus que se manifesta numa criança, nós também podemos dizer: onde está a grandeza deste Deus? Onde está a sua força? Foi isso que aconteceu. Quase ninguém acreditou em Jesus, naquela criança recém-nascida, porque uma criança indefesa, uma criança frágil, mas naquela criança, aquilo que é pequeno, aquilo que parece não ter força, não ter voz, não ter vez, de repente manifesta uma força, uma grandeza imensa e atuante neste mundo. É assim, a gente precisa valorizar mais o que é pequeno, a gente precisa valorizar mais o que é simples. Jesus contou com os simples, com os pequenos e com um pequeno grupo. Quem diria que nós teríamos o alcance que temos hoje através da igreja, uma igreja que começou com 12, depois foi se expandindo e com pessoas tão simples. É assim que Deus age, na pequenez. E nós não gostamos de pequenez, o problema é esse.
quando nós não gostamos de pequenez, nem sempre nós vemos acontecer maravilhas em nossas vidas. Por quê? Porque pequenez, assim como é o reino de Deus, exige fé, exige paciência. Veja, depois de muito tempo de luta, de dificuldade, de repente Jesus vence, ele morre, ele passa pela dor da morte, inclusive, mas de repente ele ressuscita e aí manifesta claramente todo o seu poder. Mas exigiu tempo, exigiu paciência. Será que nós temos paciência? Será que nós acreditamos no tempo de Deus e acreditamos que nesse tempo Ele está agindo? Nesse tempo tão difícil em que nós vivemos, será que nós acreditamos que Deus está agindo e Ele nos fará vitoriosos? Tenha fé, tenha paciência, que você vai conseguir, você vai alcançar. Já diz a música, né? Quem espera sempre alcança. E é verdade isso, foi muito feliz esse compositor. Quem espera sempre alcança. Que Deus te abençoe, que Deus te faça vitorioso e, sobretudo, que para alcançar essa vitória você tenha paciência, tenha fé. É preciso a gente se revestir de Deus. Nos revestindo de Deus, nós conseguimos ter paciência, ter clareza. Nós conseguimos entender que mesmo nesse momento em que vivemos, Deus está agindo e Ele está nos dando vitória. E a vitória maior está para acontecer, só é uma questão de tempo. Paciência, meu irmão, paciência, minha irmã. Deus está contigo e Deus te fará vitorioso. Um grande abraço, muita paz para você.